Começar. Oi, Bora. pessoal, boa tarde. Obrigada, Ju. Vamos começar aqui a sessão de avaliações, como toda aula. Então, que bom em relação à última aula de transição energética. Tanto a aula da Thalita quanto a apresentação do Eduardo foram muito boas. Gostei de ler a introdução, de ter a introdução sobre a transição e a apresentação de um projeto funcional. Foi muito bom. Que bom que a Revolução Solar esteve junto conosco, partilhando esse momento. Foi uma surpresa incrível, um exemplo brasileiro de muita potência sobre tudo que ouvimos antes. Que bom que a Thalita também esteve presente, passando com muita tranquilidade, propriedade e clareza, pontos importantes sobre essa caminhada de transição energética. E aula bem interessante, com muita clareza nas explicações. A Thalita conseguiu explicar as tecnologias de maneira simples e marcante, foi lindo assistir o curso. E com uma ótima gestão do tempo. Parabéns. Obrigada, gente. As mensagens aquecem nosso coração. A gente também gostou muito da aula passada. Para o próximo, Ju, por favor. Que pena. Pouquinho tempo, mas foi bem proveitoso. Esperava um aprofundamento teórico maior. A aula em si iniciou às 7h15 e acabou às 8h. Achei muito longo o tempo para perguntas. Gente, essa questão de tempo para pergunta, para uma parte da turma nunca vai ser o tempo suficiente e para algumas pessoas vai achar que é tempo demais. Então, a gente está buscando aí, organicamente também, ajustar de acordo com a quantidade de perguntas que aparecem no chat da turma. Que pena que foi uma aula de 1h30, eu assistiria por 3 horas. Ok. E que tal convidar ou apresentar ONGs, movimentos, projetos, pessoas sobre o tema da aula? Referências de leitura são ótimas, mas referências humanas são mais gostosas ainda. Nossa próxima aula, por exemplo, sobre sistemas agroalimentares, abre espaço para partilharmos projetos lindos que existem no nosso Brasil. Super concordo, é sempre muito bom quando a gente consegue trazer alguém que esteja nesse contexto, né, para compartilhar com a gente. Mas como vocês viram na última aula, aí entram 2 pessoas para falar e acaba que são escolhas, né? Ou a gente aprofunda bastante no conteúdo, ou a gente consegue dar a parte teórica e trazer um case também. Então, vamos ver aí como é que a gente consegue proporcionar esses 2 lados nas aulas. E, bom, próximo. Apesar de entender o ponto abordado pela Thalita, ainda acho que é interessante o contraponto de todos os efeitos negativos secundários, não somente dessas novas energias, mas discutir os impactos das hidrelétricas. Parece um tema batido, mas é necessário falar sobre a retirada de pessoas de seus locais. Então, que tal convidar alguém reassentado para uma aula de energia? Sim, ótima sugestão. No meu curso, a gente teve uma pessoa que não foi dentro do tema de transição energética, mas tivemos uma palestrante que passou por uma migração forçada e foi super interessante. De repente, é um tema que conecta com outros também, com energia, com as mudanças climáticas de uma forma geral. Então, sim, vamos buscar trazer mais case, sim, para mostrar para vocês. E é isso, Ju, você quer complementar com alguma coisa? Não. Tô confortável com o que você compartilhou. E agora a gente passa para Mari, né, que vai fazer a nossa meditação de express antes de começar a aula. Mari, tá por aí? Tô aqui. Oiê. Tudo bem? Tudo. A gente tá te ouvindo um pouco baixinho. Eu vou ficar assim, então. Melhora? Melhora. Tá. Então, vamos lá, gente. Essa meditação eu vou fazer um pouquinho diferente, entrando nesse tema aí da nossa alimentação, né? E não olhar só pra gente, olhar para o nosso interior, para o nosso corpo também, mas também agradecer por essas pessoas que já estão fazendo essa transição, que já estão praticando a agrofloresta, que já estão regenerando o nosso ambiente, trazendo um ar um pouco mais puro para nós. Então, convido a gente a mexer os ombros,
Pode ir respirando, inspirando e expirando. Pescoço. Para outro lado. E a gente vai se centrando, entrando no nosso centro, reconhecendo o nosso corpo, que acabou de receber uma nutrição, que acabou de receber o alimento. Então, convido a gente a colocar a nossa mão no nosso estômago, esse órgão tão precioso que digere, que processa o nosso alimento. E a gente vai relembrando daquelas aulas de biologia, das nossas células, a nossa corrente sanguínea. E a gente vai visualizando no entorno do nosso estômago uma energia, uma luz que emana o amor e a gratidão pelo funcionamento, pela nutrição, para que esses nutrientes possam ser absorvidos da melhor e mais elevada maneira para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa regeneração, para o nosso bem viver. E a gente vai sentindo o pulsar do nosso coração aqui no estômago, sentindo a nossa conexão com o nosso templo, com a nossa ferramenta aqui nesse plano. E agradecendo pelo bom funcionamento, pela nossa presença, pelas oportunidades que o nosso corpo traz de nos movimentar, de experiências novas, de nos conectar. Oi, Juliana. Deu certo. Relembrando o poder. Joana, estamos numa prática meditativa. Seja bem-vinda. Ok. Então vou aguardar 2 minutos. Tá para bem. começar depois. E aí a gente vai relembrando, então, dessa ferramenta que é o nosso corpo, que possibilita as nossas conexões. E assim a gente vai emanando um abraço, uma energia de um abraço para cada pessoa que pratica já essa transição de sistema. E também para cada pessoa que sente fome, para cada pessoa que não tem o que comer, que não tem a nutrição nem amorosa. Então a gente vai visualizando algumas pessoas em situações não tão agradáveis, em situações limitadas. E a gente vai enviando essa energia de abraço para cada uma dessas pessoas. Essa energia de acolhimento, de nutrição. E aí a gente vai visualizando esse abraço por todo o planeta Terra, todos os países, continentes, todos os lugares. E esse abraço retorna para nós, porque tudo que nós emanamos retorna para nós. E recebendo esse abraço que a gente emanou, essa nutrição, a gente vai sentindo o nosso corpo de volta aqui presente, a nossa respiração. E a gente faz uma inspiração profunda e solta, nos colocando aqui no momento presente para começar essa aula. Muito grata. Obrigada, Mari, mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigada a todo mundo que conseguiu participar da aula nesse horário especial. E como sempre, a gente está gravando para quem não puder participar. Antes de passar para a Joana, oi, Joana, boa tarde.
Eu vou só passar uns recadinhos aqui para a gente relembrar. Deixa eu pôr aqui. Bom, a aula de hoje é Transição de Sistemas Alimentares com a Joana Portugal. Nosso programa aqui. E eu já mandei por e-mail, mas repassando, né? A gente pede para vocês. A gente começou a olhar os arquivos das lições de casa e cada um tá fazendo de um jeito, então a gente pede para unificar. E desculpa por a gente não ter indicado isso antes, mas para colocar cada atividade em um arquivo e colocar a aula correspondente e o seu nome, tá? Então vou pedir esse favorzinho para vocês para ajudar a gente. Amanhã a gente tem alguns plantões de dúvidas, então a gente vai ter um plantão de dúvida meio-dia sobre o Dia do Profissional do Clima, tá todo mundo convidado, quem tiver interessado em organizar uma atividade, quem quiser saber mais, a Amandinha vai ser a pessoa que vai tocar esse plantão de dúvidas. Também na sexta, amanhã, às 4, a gente tem uma conversa com membros dos hubs do ICL, né? Porque foi um pedido de vocês, várias pessoas estão perguntando pra gente como participar de hubs, o que que faz o hub, o que que precisa para criar um hub, então vai ser essa conversa também. À noite, está muito agitado esse dia. Vai ter um papo sobre segurança ambiental e securitização das mudanças climáticas, que a Brenda vai facilitar, vai ser anfitriã. E domingo, lembrando, é o prazo para vocês responderem interesse em fazer mentoria. A gente tem quase metade dos alunos já responderam. Então, obrigada. E quem não respondeu, corre até domingo para fazer isso. A gente mandou e-mail e a Tereza também está mandando o link do formulário para vocês. E outro aviso é em relação ao certificado, né? A gente tinha estabelecido a data do dia 7 de novembro, mas a gente entende que fica em cima, então a gente vai ter duas datas, tá? Quem fizer as atividades até dia 7 de novembro, a gente irá emitir o certificado até dia 13 de novembro, e quem fizer até dia 7 de dezembro, a gente emite até 14 de dezembro. Então, se você terminar suas lições dia 8 de novembro, a gente vai emitir o certificado até 14 de dezembro. E as pessoas que recebem o certificado são as pessoas que concluíram 70% das atividades. E essas mesmas datas se aplicam para os compromissos assumidos pelos bolsistas do curso. E outra coisa que a gente quer retomar, né, porque a gente tem tido muitas perguntas e muitas conversas paralelas no chat e lembrar critério para fazer seleção de perguntas, né? Então, se você, ao invés de às vezes você mandar várias perguntas, assistir a aula, no final tentar fazer uma pergunta sucinta, né? Lembrando de todo mundo, né? A gente quer acolher todo mundo a participar da aula. Então, esses são os nossos critérios, né? Relevância para o grupo, para a pergunta, né? Fazer a pergunta, relação com o tema da aula, relação com a sua experiência, uma pergunta objetiva, como eu falei, e também abrir para o maior número possível de pessoas. É isso, gente. A Clara deve passar isso também no chat. Então, sem mais delongas, vou passar para a Joana. Boa tarde, Joana. Boa noite. Obrigada Oi, Ju. por se Boa juntar tarde a ainda gente. aqui. Boa tarde. Boa tarde por se juntar a gente nessa aula super interessante e polêmica. Bom, obrigada eu pelo convite, obrigada também à organização e à turma pela flexibilidade em alterar um pouquinho o horário, assim. Eu estou no hemisfério norte, não é? Esse meu cachecol e roupa quente já me entrega. Estamos aqui entrando no inverno, eu estou 4 horas à frente do horário Brasil, então se fosse aula no horário convencional seria um pouquinho tarde aqui para mim. Então, obrigada a todos, turma, organização, pela flexibilidade de vocês. Então, eu vou começar aqui por compartilhar a minha tela, vamos ver se funciona. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá em branco. Ótimo. Tá.
E agora estão vendo o slide? Ainda não. Eu já estou vendo. Chegou? Não. Pelo menos para mim tá em branco. Ok, vamos tentar de novo. Parei de compartilhar. E agora? Agora eu tô me vendo. Ah, agora sim. Agora sim. Ah, ótimo. Perfeito. Deu certo. Então, vou passar aqui. Vocês estão vendo o primeiro slide? Sim. Agora tá perfeito. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Essa é a proposta que eu tenho aqui para a breve aula de hoje. Tentarei não ser só eu a falar, não fica chato para mim, para vocês. Tentar criar uma sessão mais interativa, por isso fiquem confiantes de me interromper se tiverem alguma questão, alguma colocação, comentário, dúvida, que nós paramos e vamos criar assim, um diálogo mais horizontal, se possível. Foi me pedido para me apresentar. Então, essa é uma fotografia que tiramos antes do confinamento e da pandemia, não é? Quando ainda conseguimos sair à rua. O meu nome é Joana Portugal, eu sou, no momento, professora adjunta do Programa de Planejamento Energético da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu trabalho especificamente sobre ciência do clima. Antes de me juntar aos meus colegas da UFRJ, eu fiz parte da unidade técnica de acompanhamento e coordenação dos relatórios especiais do IPC, nesse Instituto de Avaliação. Eu fui integrante do time de autores e coordenação científica dos relatórios sobre trajetórias de 1 grau e o relatório especial de uso do solo. No momento, uma das autores da Agência das Nações Unidas, que se debruça sobre proteção ambiental, que todos os anos publicam um relatório que se prende com a avaliação, ou seja, o que os governos e o que é, na verdade, alcançado. Aqui é a Amanda, Aqui é a Amanda, sou do curso também. Tá falhando bastante o áudio, a gente não tá conseguindo te escutar, tá saindo bem picadinho o áudio. Sério. Será que se você me mandar um slide e eu projetar aqui, melhora? Uma aula fui para outra. Eu posso. Agora ficou bom. Agora o áudio ficou bom. Eu não sei se era alguma instabilidade, mas agora tá perfeito. Sei. Bom, mas agora eu não estou projetando. Vocês não estão vendo a minha tela. Eu parei de projetar ou não? Na verdade, você está me projetando, não estou me vendo. Ah, ok. E vocês estão vendo agora o slide que eu tinha? Agora sim. Ah, ok. E tá melhor, Amanda? Tá melhor, tá melhor. Ok. Bom, então nem sei se eu começo do início, onde é que ficou perdido. Mas eu vinha falando que do IPCC, que fez a coordenação científica dos relatórios sobre trajetórias de 1,5 grau e o relatório especial sobre o uso do solo. Sim, as consequências em termos de impacto e quais são as consequências, como é que nós podemos uma série de estratégias para chegar. Joana, desculpa te interromper novamente, mas ele voltou a falhar, então eu acredito que provavelmente é o compartilhamento. Ok, então deixa eu falar, Amanda, eu vou mandar os meus slides para a Ju. Eu não tenho o seu e-mail, o que é que você acha? Tá, manda para mim. Eu vou falando. Eu vou mandar para você.
Vamos desligar a câmera também, talvez a Joana, só a Joana deixa dela aberta, e aí a gente vê se melhora também. Eu dei aula hoje de manhã. Vai que eu gastei toda a banda que eu tinha na aula de manhã. Acontece. Não, mas agora vai dar certo, vai dar bom, gente. Então, tá falando que o meu slide é muito pesado. Vicissitudes, assim. Será que, e se subir, não tá no Drive, né? Eu vou mandar no Gmail e ele vai para um Drive. Tá bom. Talvez vocês já tenham entendido, já falei 3 vezes, que eu sou professora na UFRJ, no programa de planejamento energético. E antes de trabalhar na UFRJ, eu fiz parte da unidade técnica que coordenou cientificamente a publicação dos relatórios especiais sobre trajetórias de 1,5 grau e uso do solo. E esses relatórios foram bem importantes porque marcaram de uma forma inequívoca as mudanças climáticas e as negociações, assim como a visão da sociedade civil. Acho que a minha fala cortou quando eu estava explicando que a jovem adolescente sueca Greta, ela, na verdade, se baseou muito dos cursos que ela fez no relatório especial de 1,5 grau, muitas vezes até linha a linha, frase a frase. E o ano passado, quando nós publicamos o relatório do uso do solo e foi aprovado, ela, na verdade, foi nos encontrar em Genebra para nos parabenizar e agradecer o nosso trabalho. Assim, foi bem, bem legal e gratificante. Ju, você mandou aqui um e-mail que eu vi. Sobre o ID. Beleza, mas já foi, assim. Eu enviei já o e-mail com a apresentação. Vai demorar um pouquinho a chegar, porque é meio pesado. Tá bom. Mas quando Chegou. Enfim. Ótimo, que bom. Bom, e hoje, o tema da aula de hoje, na verdade, a minha proposta é partilhar com vocês a pesquisa que eu tenho vindo a desenvolver e que nós apresentamos num desses relatórios especiais dedicado a... Eu vou até ligar a minha câmera, que fica mais legal, não é vocês me verem, senão fica muito esquisito. Se travar, Bom, agora não trava, porque eu estou aqui com o celular, então acho que vai dar certo. E aí vocês me ouvem e veem, acho que fica mais humano, menos esquisito nesse formato digital. Estou abrindo aqui o... Que bom. Então, a minha proposta hoje é compartilhar com vocês a pesquisa que nós apresentamos nesse relatório especial sobre o uso do solo. Um dos capítulos era sobre segurança alimentar, e eu fui uma das autoras contribuintes. Então, eu queria compartilhar com vocês qual o impacto das mudanças climáticas nos nossos sistemas alimentares, de produção de alimentos, transporte, cadeia de distribuição e consumo, e que medidas nós podemos adotar de forma a reduzir esses nossos impactos. Então, não sei, Ju, se você já pode... Boa, isso mesmo. Esses, então, são os objetivos que eu proponho para hoje. Primeiramente, entender os fatores antropogênicos, e quando eu digo fatores antropogênicos, são fatores de causa humana, e também climáticos, fatores climáticos do nosso planeta que podem ameaçar a segurança alimentar mundial hoje e no futuro, assumindo fatores demográficos, crescimento populacional, migrações, etc. Num segundo momento, queria focar nos principais responsáveis, ou seja, que processos mais resultam em emissões de gases de efeito estufa no setor da agropecuária, de um ponto de vista de metodológico de ciclo de vida, e, por fim, reconhecer como, se nós repensarmos os nossos comportamentos e as nossas dietas alimentares, vamos conseguir
afetar e reduzir os impactos das mudanças climáticas e as emissões de gás de efeito estufa. Antes de avançar, eu gostaria de perguntar aqui à turma se vocês têm alguma questão que gostariam de abordar hoje que eu não incluí aqui. Bom, ou vocês estão dormindo ou o escopo de hoje está legal. Acho que está tudo bem. Daqui a pouco começa a ferver o chat. Posso Tá. fazer uma pergunta? Você vai trazer um pouco da política também, de como contar os processos de, enfim, envolvendo isso? Não sei se você entendeu. Eu não entendi quem colocou uma pergunta, mas era uma pergunta maioritariamente sobre políticas, correto? Isso. Bom, na verdade não é bem o foco da aula de hoje, é um pouco mais técnico de entender qual o impacto da agricultura e da atividade de agropecuária nas emissões de gás de efeito estufa, até porque essa questão de mudança de dietas, como vocês calculam, é muito sensível e está relacionado com uma série de fatores culturais, sociodemográficos, que na verdade são bem importantes, mas um dos meus últimos slides elenca e sugere uma série de medidas, não tanto políticas, mas medidas que poderão afetar o comportamento do consumidor. Foi claro? Foi sim, obrigada. Okay. Então, vamos lá. Talvez possamos avançar um slide, então. Obrigada, Ju. Essa figura foi uma das figuras que nós aprovamos nesse relatório especial, está no Sumário para Decisores Políticos. Infelizmente está em inglês, mas como é uma figura ilustrativa, eu acho que é bem legal para entender. E a mensagem-chave, na verdade, é que as nossas atividades humanas já afetam mais de 2/3 da área terrestre do planeta. E como é que nós vemos essa mudança? Se deve, primeiramente, a quê? A verde, vocês veem nessa figura, está o uso de 47% da área terrestre, se deve, primeiramente, ao uso intensivo de pastagem extensivo ou em aplicação e uso de savanas e shrubland, que são áreas de arbustos. Então, 37% aproximadamente da área é já utilizada para produção agrícola, sendo essa produção irrigada ou não irrigada. E a azul, na barra do lado, nós vemos as regiões que são, ou seja, aproximadamente 1/5 da utilização da crosta terrestre é para a plantação e gerenciamento de florestas. Estamos falando de florestas para fins energéticos, para fins industriais, celulósicos para a produção de madeira e papel, etc. Então, apenas as áreas que estão aqui marcadas a vermelho do lado direito da figura é que são áreas que têm o mínimo impacto e mínimo uso para a atividade humana. E são, por exemplo, florestas primárias, florestas tropicais no Sudeste Asiático e no Brasil, Colômbia, Peru. Estamos falando de áreas em latitudes mais elevadas, em que, de fato, temos fatores bastante severos e que dificultam bastante o acesso e a promoção de atividades humanas. Próximo slide, por favor, Ju. Bom, essa figura também é bastante emblemática, porque mostra comparativamente aos anos 60. E por que anos 60? É porque, na verdade, a FAO, que é a Agência das Nações Unidas, que se debruça sobre questões de agricultura e floresta,
começa a ter dados estatísticos consolidados e precisos a partir de 1960. Então, essas figurinhas todas que eu vou mostrar, muitas delas começam com uma tendência histórica de 1960. E o que é que nós vemos aí? Vemos que a aplicação de fertilizantes nitrogenados, que são esses fertilizantes M, aumentou cerca de 7 vezes mais desde 1960. Vemos também que o volume de água para culturas irrigadas mais que duplicou. E, claramente, isso resultou num aumento da produtividade agrícola. Graças à intensificação e aumento de consumo de insumos, nós vimos que, de fato, temos sim um aumento da produtividade. Mas, por último, vemos também que tivemos um aumento de mais de 50% de número de cabeças de criação de gado. Alguém me poderia explicar por que todo mundo fala de agrotóxicos, de fertilizantes nitrogenados? Qual o problema dos fertilizantes nitrogenados? Eles são tão legais, permitem aumento de produtividade agrícola, reduzem a fome no mundo, alimentam a população. Por que todo mundo fala tão mal e se preocupa tanto com fertilizantes nitrogenados? Por conta da degradação do solo, além dos malefícios à saúde das pessoas que trabalham com esses. Sim, você tem razão. Inclusive, a Bayers é uma empresa que está sendo processada pela aplicação em excesso e incorretamente dos diplofosfatos. Mas, especificamente, os fertilizantes nitrogenados, a partir... estou vendo aqui no chat, a Júlia escreveu eutrificação. Os fertilizantes nitrogenados são um dos principais precursores para os problemas de contaminação de água, devido à eutroficação. O que é que significa? Que nós aumentamos o teor de nitrogênio, aumentamos a carga orgânica de linhas de água próximas de campos agrícolas, que reduzem o teor de oxigênio desses ecossistemas e que levam depois à atrofização da cadeia trófica e morte de peixes, redução de oxigênio, entre outros. Mas aqui, para o dia de hoje, para as mudanças climáticas, como alguém escreveu aqui no chat, os fertilizantes nitrogenados, por processos de nitrificação, são os principais responsáveis pela emissão de um gás de efeito estufa, que é o óxido nitroso, que tem um potencial de aquecimento global 298 vezes, ou seja, quase 300 vezes mais do que o dióxido de carbono. Além disso, esse gás fica muito mais tempo, fica centenas de anos na atmosfera. Ou seja, nós estamos falando de um gás que tem um maior potencial de aquecimento global e um gás também que tem um tempo de vida muito longo na atmosfera. Por isso é que quando nós falamos das atividades agrícolas, nós nos focamos muito na aplicação de fertilizantes, porque na maioria dos casos, os fertilizantes são aplicados de uma forma incorreta, que se não traduzem necessariamente no aumento da produtividade, como vamos ver um pouquinho mais à frente. Próximo slide, Ju, por favor. Bom, esse slide também mostra que uma série de pressões antropogênicas causam também muita pressão no nosso sistema alimentar. Desde os anos 60 até os dias de hoje, a população mais que duplicou com relação. E se nós pensarmos que em 2050 projeções das agências demográficas mostram que a população atingirá 11 bilhões de habitantes, nós precisamos de ter um sistema alimentar que seja capaz de assegurar a segurança alimentar para toda a população mundial. Mas, na verdade, o que nós mostramos, e é uma das mensagens-chave que eu quero aqui reforçar hoje com vocês, que nós não estamos perante uma carência de alimentos global, mas sim um problema de distribuição. Por que eu digo isso? Enquanto nós temos menos de 1
bilhão de pessoas no planeta que são subnutridas, o número que eu mostrei aqui no slide certinho, 821 milhões de pessoas que são subnutridas, nós vemos que temos mais que o dobro desse valor em adultos que sofrem de obesidade. Ou seja, isso também se traduz numa subnutrição. São pessoas que não estão sendo alimentadas com o teor nutricional ideal e que isso afeta bastante a saúde pública da população. Então, as mudanças climáticas, se por um lado já afetam a segurança alimentar, através do aumento da temperatura e mudança dos padrões de produção, nós vemos também que as alterações climáticas, a alimentação também tem o potencial de alterar, ou seja, de travar ou não, ou acelerar as mudanças climáticas. Eu não estou acompanhando aqui as notícias do chat, não consigo fazer as duas coisas, ver a minha tela e acompanhar o chat, mas se alguém quiser intervir. Não, Joana, foi só uma questão sobre eutrofização que você comentou, aí rolaram algumas dúvidas no chat, aí a gente está se acertando por aqui mesmo. Eu não sei se alguém tenha mais alguma outra questão, né? Geralmente o pessoal fica conversando no chat sobre a aula e as perguntas também a gente organiza mais para o final, assim. Ok, beleza. Mas também, assim, né, pelo que eu estou entendendo da Joana, sintam-se à vontade também se quiserem fazer perguntas enquanto ela está falando. Beleza, então. Então, Ju, podemos passar para o próximo slide, por favor. Esse slide mostra que a produção de alimentos global, não apenas a área agrícola, mas considerando mudança de uso do solo através da expansão da fronteira agrícola e pela cadeia de distribuição e transporte, é mais ou menos equivalente entre 21% e 37% das emissões, ou seja, quase 1/3 das emissões de gás de efeito estufa do planeta. Isso corresponde em números absolutos, mais ou menos a 15 gigatoneladas de CO2 equivalente. Gigatoneladas, na verdade, é 10 elevado a 9, por isso seria 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. E vemos também, sabemos que mais ou menos 10% das emissões de gás de efeito estufa se devem a perdas e desperdício alimentar. E é um ponto muito importante que eu vou aqui focar nos meus últimos slides da aula de hoje. Então, reforçando, o impacto e as emissões de gás de efeito estufa se devem não apenas na fase da produção, mas também por questões relacionadas com mudança do uso do solo, ou seja, expansão de fronteira agrícola, desmatamento, entre outros, degradação de pastagens e também na cadeia de distribuição. Próximo slide, Ju, por favor, talvez fique mais claro. Esse slide mostra exatamente o que eu vinha mencionando. Do lado direito, nós temos os alimentos produzidos, que vão ser ingeridos, que nos chegam no fundo ao nosso prato e garfo, mas não podemos esquecer que temos a montante toda uma cadeia de produção e distribuição. E essa é uma perspectiva de ciclo de vida, é uma metodologia que foi desenvolvida nos anos 70, mais precisamente junto da Associação de Engenheiros Químicos, que queriam entender onde é que teriam mais gastos energéticos e mais emissão de poluentes para otimizar processos químicos. E foi uma metodologia que se difundiu muito e é muito utilizada em planejamento ambiental. E, na verdade, o meu seriam benefícios ambientais na produção de combustíveis alternativos. Então, nós adotamos essa metodologia holística, que faz uma avaliação desde o portão da fazenda
até ao prato e ao garfo que chega na mesa e avaliarmos todas as perdas e todo o consumo energético e emissões associadas de gás de efeito estufa. Próximo slide, por favor, Ju. Então, seguindo essa abordagem, nós vemos quais são os sistemas que têm maior pressão pelo meio ambiente. E aqui, nessa figurinha, nós vemos marcado a laranja cerealíferas e a vermelho atividades relacionadas com pecuária, produção de gado, entre outros. E nós vimos que, num cenário de referência, esqueçam essa sigla aí, que eu acho que por agora vamos esquecer, mas num cenário de referência, nós, em 2050, poderemos ter um aumento das emissões relacionadas com produção de cereais e pecuária entre 50% a 80%. Ou seja, é um pouco assustador essa figura que nós vemos aqui. E mostra várias dimensões de proteção ambiental. As duas primeiras barras fala em gás de efeito estufa, mas temos também o uso do solo, consumo de água, poder de aplicação de fertilizantes e de agrotóxicos nitrogenados e de fosfatos, que também estão associados com questões relacionadas com eutroficação. Ou seja, mensagens chaves aqui desse slide. Entre 2010 e 2050, seguindo um cenário de referência, nós vamos aumentar, em média, 70% as nossas emissões e impacto ambiental, e os principais sistemas alimentares que contribuem para esse aumento de impactos são produção de gado bovino e cerealíferas. Próximo slide, por favor. Eu vou caminhando de uma visão mais macro até ir detalhando fundo a fundo. Então, especificamente olhando as emissões de gás de efeito estufa na agricultura. Nós sabemos que mais ou menos 10 culturas contribuem com 3/4 das emissões totais de gás de efeito estufa. E estamos falando maioritariamente do quê? Vejam aí essa figurinha de uso de fertilizantes numa série de culturas, mas maioritariamente produção de arroz irrigado. Por que o arroz irrigado? Alguém sabe falar? Esse tipo de plantação ele libera muito metano, não é? Exatamente, isso mesmo. Não sei quem falou, mas acertou na mousse. Tem dois tipos de culturas de plantio de arroz. As irrigadas, em que tem o arroz alagado, e por estar alagado e não ter acesso ao oxigênio, se criam condições sem oxigênio, que se chamam condições anaeróbicas, e bactérias metanogênicas, ou seja, que produzem metano, ficam felizes nadando nos arrozais e produzem metano que liberam. Se nós tivermos, pessoal, não deixem de comer arroz. É só pegar o cultivo de arroz que não seja irrigado, ou seja, que tenha maior contato com a atmosfera e com o oxigênio. E tem algumas culturas, mas tradicionalmente no Sudeste Asiático e na Ásia Central, se cultiva arroz de uma forma com alagamento. E aí se criam essas condições para a libertação de metano. Os principais países que mais contribuem para emissões de gás de efeito estufa na agricultura são a China, Índia e Indonésia, exatamente pelo cultivo de arroz, a Indonésia também por questões relacionadas com desmatamento. Próximo slide, Ju, por favor. Que essa figurinha, exatamente, essa figurinha mostra também as emissões associadas ao setor de pecuária. E aí depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. Mas mostra que nós temos maioritariamente emissões na América Latina, com produção
o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de rebanhos de gado, e também no Sudeste Asiático, aqui China, Índia, Indonésia, Tailândia. Próximo slide, Gil, por favor. Bom, aqui nós comparamos, por exemplo, para o caso do cultivo de trigo, e é meramente exemplificativo, nós vemos para vários sistemas convencionais, irrigados, produção orgânica, quais são as fases que têm maior contribuição para a emissão de gás de efeito estufa, que eu aqui já detalhei para vocês. A aplicação de fertilizantes e pesticidas, que está aqui marcado a um cinzento claro, o consumo de energia, quer seja diesel para o trator e para a coleta, eletricidade, se pensarmos em culturas irrigadas, não é? Porque precisamos de eletricidade, a libertação e aplicação de fertilizante nitrogenado, e temos depois processos relacionados com o processamento, ou seja, no caso, secagem dos cereais. Alguém perguntou no chat a questão do cultivo orgânico, eu penso. E vejam aqui a quarta coluna, aqui a barrinha, que mostra o sistema de produção de trigo orgânico na Alemanha. Isso mesmo, Ju, obrigada. Esse é o meu ponto aí. E olhem que interessante, porque também está falando de fertilizante orgânico. Ou seja, tem uma questão interessante. Muitas vezes as pessoas pensam que a produção de alimentos orgânicos não tem qualquer insumo de fertilizante de agrotóxico. E não é verdade, tem sim. Só que são agrotóxicos produzidos de uma forma orgânica. Por exemplo, aplicação de estrume animal, aplicação de, sei lá, borra de café, casquinha de ovo, enfim. Uma forma mais processada e complexa, que eu aqui estou brincando, não é a hortinha orgânica que vocês fazem na casa de vocês, em que eu faço aqui na minha varanda. Mas a produção de alimentos orgânicos também recorre a agrotóxicos. Sim, é um mal entendido muito comum aí, que vocês vão ficar ligados da próxima vez que falarem desse tema. Próximo slide, Ju, por favor. Que esse slide mostra, paralelamente com o que eu mostrei no slide anterior, qual é a maior contribuição de emissão de gás de efeito estufa para a produção de gado, de carne vermelha, de boi. E aí também temos vários sistemas produtivos. O Brasil representa a segunda barra. O Brasil se caracteriza por ter um sistema produtivo maioritariamente extensivo, ou seja, nós temos, na verdade, um caso muito particular em que tem, em média, 1 boi por hectare de pastagem. Ou seja, eu seria muito infeliz, porque morreria de solitude se ficasse numa pastagem sozinha. Ou seja, tem outros países, como, por exemplo, Dinamarca, comparem, que é a barra mais à direita, que tem um sistema intensivo, ou seja, temos animais sendo criados em matadouros, em condições de direitos animais muito questionáveis, mas que, por isso mesmo, tem um reduzido impacto por gerenciamento de pastagens e tem, maioritariamente, uma maior emissão associada ao consumo de ração. Bom, uma coisa comum para todos os sistemas, quer sejam intensivos, semi-intensivos, ostensivos, é a libertação de metano por fermentação entérica. O que é que isso é? Esses palavrões, assim, alguém está ligado no que isso pode ser? Então, os animais ruminantes, não sei se vocês lembram das aulas de vocês do ensino médio, eles comem a ervinha e depois vão dormir e ficam mastigando para quebrar essas longas cadeias de celulose e hemicelulose. E esses processos
durante esses processos ocorre uma fermentação entérica, que se dá a libertação de metano. No fundo, mais ou menos, imaginem tipo um arrotinho assim. E isso é um dos maiores contribuintes para as emissões de metano da criação de gado. Isso também, essa é a primeira causa. A segunda causa também bastante relevante, como vocês podem ver, é relacionado com os dejetos, assim, o cocô que fica liberado, que pode ser valorizado para a produção de biogás, por exemplo, mas em casos de produção extensivos, como, por exemplo, no caso brasileiro, não é viável economicamente ficar coletando todos os dejetos das vaquinhas e dos bois. Por isso é que nós temos emissões associadas aqui a verdinho com o gerenciamento das pastagens. Próximo slide, Ju, por favor. Esse slide é muito legal, porque mostra especificamente o papel do Brasil e como são as emissões da agropecuária no caso brasileiro. Ou seja, vejam bem, são maioritariamente 30% das emissões são emissões diretas, ou seja, são emissões, como eu referi, associadas com essa fermentação entérica e dejetos de animais. E depois as emissões denominadas de indiretas, que estão associadas com mudança do uso do solo, ou seja, desmatamento, e consumo energético para, numa pequena minoria, ou seja, vejam aqui 1%, consumo energético para processamento dos animais, do gado. As emissões, de grosso modo, aqui no Brasil, são aproximadamente, em termos líquidos, aproximadamente 1/3 das emissões de gás de efeito estufa nacionais, ou seja, um valor bastante elevado. E sendo o cultivo de bovinos de corte a principal responsável pela emissão de gás de efeito estufa e também um percursor do desmatamento no país. Próximo slide, Ju, por favor. Que no próximo slide vai ficar mais confuso. Eu vou cortando cada vez mais. Bom, como eu referi, aqui no Brasil, nós vemos do lado esquerdo as atividades mais associadas à emissão de gás de efeito estufa, linkando para o lado direito com os produtos que nós consumimos. Vejam, em cima temos os bovinos de corte, carne de vaca, se seguindo para derivados, laticínios, leite, iogurte, queijo, seguindo para produção de carne suína, aves e, por fim, aplicação de fertilizantes para cultivos agrícolas, solos orgânicos, resíduos e, por fim, cana e arroz. Aqui gostaria de chamar a atenção que nós estamos falando de números absolutos. Por exemplo, como o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de cana-de-açúcar, claro aqui que a cana-de-açúcar entra como um dos maiores contribuintes para emissões. Mas se nós formos pensar por tonelada produzida, na verdade a cana-de-açúcar é muito eficiente em termos de processamento de energia e se traduz também numa reduzida emissão de gás de efeito estufa. Próximo slide, por favor, Ju. Esse slide é muito legal porque mostra a evolução desde os anos 70 até mais ou menos os dias de hoje. A última atualização que eu vi foi de 2016, mas que mostra como a pecuária de corte tem vindo a evoluir para a concentração de emissões de gás de efeito estufa por estado. Então, vejam bem, enquanto que nos anos 70 nós tínhamos uma criação de gado maioritariamente no sul e centro-oeste, nós vemos com o evoluir das décadas e dos tempos uma expansão para áreas que são, no momento, reservas naturais da Amazônia legal. Ou seja, vejam como estados da Amazônia, Roraima, Tocantins, Pará, começam a ter maior níveis de emissão de gás de efeito estufa associada à produção de pecuária. E isso se deve, primeiramente, a atividades ilegais relacionadas com desmatamento. E, infelizmente, esse ano
eu olhei últimos números do INPE e referem que em setembro o aumento de áreas de desmatamento foi 50% com relação ao ano retrasado, que já tinha sido um ano de elevados níveis de desmatamento, comparando com níveis das últimas décadas. Próximo slide, por favor. Esse slide mostra como o Brasil é um dos maiores consumidores de fertilizantes sintéticos. E esses números são números, na verdade, oficiais. Infelizmente, nós sabemos que tem um tráfico ilegal de aplicação de fertilizantes no país que nem entram aqui nessas estatísticas. Mas o Brasil é um dos países do mundo que mais recorre à aplicação de fertilizantes nitrogenados, de tal forma que agora no acordo entre países europeus e o Mercosul, tem uma série de ressalvas relativamente à aplicação de fertilizantes que são ilegais aqui no mercado europeu. E desde que nós temos a nova administração do governo brasileiro, foram aprovados mais de 40 fertilizantes que, na verdade, são ilegais aqui no mercado europeu. Então, vejam bem, para além de nós termos questões relacionadas com mudanças climáticas e emissões de gás de efeito estufa, no caso, óxido nitroso, nós temos também questões associadas com segurança da saúde pública e que se reflete em possíveis entraves para acordos comerciais com impactos econômicos. As principais culturas que recorrem à aplicação de fertilizantes nitrogenados no Brasil são o milho, a cana, o café, arroz e trigo. E, mais uma vez, eu estou aqui falando de números absolutos e não estou pensando em aplicação de fertilizante por tonelada de produto, mas nós estamos falando mais ou menos à volta de 35 milhões de toneladas de aplicação de fertilizante. Próximo slide, por favor. Aqui nós vemos e comparamos vários produtos alimentares por emissão de gás de efeito estufa. E vejam bem que essa figurinha está em escala logarítmica. Ou seja, só para caber no mesmo slide, porque a emissão efetiva de produtos derivados de carne vermelha é muito superior à de vegetais, mas não caberia aqui numa figura. Por isso é que foi utilizada uma escala algoritmo aqui. Mas vejam que nós temos 300 vezes maior emissão de gás de efeito estufa num produto animal do que se nós pensarmos em produtos vegetais. Se um número redondo, mais ou menos um boi emite por ano 1,5 tonelada de CO2 equivalente. Só para terem uma ideia redonda aí desse número. Próximo slide, Ju, por favor. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o consumo de água. Ju, oi, foi sozinho ou foi você que lançou? Foi spoiler. Você já... Ah, tá. Desculpa, peraí, pronto, desculpa. Mas foi mal, agora já todo mundo sabe a resposta. Mas beleza, vamos lá. Finjam que vocês não entenderam, que não viram o que vem aí. Se nós olharmos o nosso consumo... ainda bem que ninguém viu, que bom. Bom, se vocês pensarem no consumo doméstico de água, sabe, para escovar o dente, para tomar banho, para beber água, nós temos um consumo médio de 137 litros por habitante por dia. Então, tem uma série de campanhas da prefeitura, reduz o seu consumo de água, fecha a torneira quando estiver escovando o dente, que muitos condomínios também falam dessa questão, e eu não tiro o menor mérito por isso. Mas nós temos que olhar de uma forma integrada o nosso consumo de água invisível, aquele que nós não enxergamos, porque não é tão óbvio assim. Ju, manda um enter para ver o consumo industrial.
Se nós olharmos o nosso consumo de água indireto, pelo nosso consumo, por exemplo, têxtil de roupas ou de produtos que nós utilizamos, nós temos um consumo médio de mais ou menos 170 litros de água por habitante por dia. Mas mais um slide, e aí já foi spoiler, os nossos pratos... Ju, mais um, por favor. Perfeito. Os nossos pratos, só pela nossa alimentação, nós consumimos aproximadamente 3.500 litros de água, só pelo que nós estamos comendo, sem entender direito. Ou seja, é um consumo indireto de água da nossa alimentação. E isso é algo que é muito importante quando nós pensamos, de fato, em reduzir o consumo de água ou reduzir emissões. Nós normalmente negligenciamos o impacto que a nossa alimentação tem no nosso impacto ambiental. Próximo slide. Jaciel, eu vi a sua pergunta. Esse consumo é uma média de dietas mundiais, ou seja, inclui dietas vegetarianas, inclui consumo de carne. É uma abordagem muito genérica, muito top-down, que mostra o que é consumido no mundo dividido pelo número de habitantes. Claramente, dietas que recorrem a menor consumo de produtos derivados de carne, eu vou mostrar num dos próximos slides, se traduz também num menor consumo de água. Bom, e aqui esse slide já explica um pouco da pergunta que foi aqui colocada. Como é que isso depende e varia consoante vários produtos que nós temos. E nós vemos aqui nas linhas consumo de água de vegetais, de raízes, de frutos secos, laticínios, ovos, aves e carne bovina, a última. E vemos nessas colunas várias métricas, ou seja, várias abordagens de ver o problema. Nós temos consumo de água por quilograma, consumo de água por quilocaloria, consumo de água por grama de proteína. E, Ju, por favor, faz um cliquezinho. E aqui nós vemos que, infelizmente, ou seja, como seria de esperado, são os produtos animais que se traduzem no maior consumo de água. Mas, Ju, mais um, por favor. Se nós avaliarmos o problema consoante grama de proteína, porque, na verdade, nós não estamos comendo alimentos só por comer, nós estamos comendo para ter segurança alimentar e temos um nível proteico e nutricional que nos permita fazer e canalizar as nossas atividades. Nós vemos, na verdade, que são os frutos e até nozes e frutos secos que têm um maior teor de consumo de água por grama de proteína. Próximo, Ju, por favor. Aqui é uma continha bem simples, assim, de ensino médio que vocês podem também fazer. Mas eu fiquei só bastante intrigada com alguns números que eu avaliei. Mas se vocês pensarem que um boi vive em média mais ou menos 3 anos, e cada boi dá para 200 quilos de churrasco, assumindo a pegada de água da ração ou a pegada de água do prado, da pastagem, com o que o boi bebe de água ao longo desses 3 anos, mais consumos indiretos para depois processamento e corte e transporte do boi, nós vemos que mais ou menos por cada quilo de churrasco nós estamos falando num consumo de água de mais de 15 mil litros. Ou seja, é muito comparativamente com outros produtos de origem vegetal. Próximo slide, Gil, por favor. Bom, aqui nós vemos o consumo global de carne e nós vemos que o Brasil integra aqui a América Latina, que está marcada aqui a figurinha, a linha cinzenta, que tem um consumo muito acima da média do planeta. Próximo slide, aqui eu tenho uma série de
Aqui mostra exatamente o consumo de carnes. São dados da Embrapa, como ao longo dos anos o consumo de carne no Brasil aumentou. O Brasil tem o maior rebanho de cabeças de carne de corte, é o terceiro consumidor de carne e o segundo exportador. E as exportações vão primeiramente para o mercado asiático, norte-americano e Médio Oriente e, no menor ponto, para o mercado europeu. Mas é um setor que é muito importante para a economia brasileira e que se traduz em 3% das exportações e 6% do PIB. E agora, durante a pandemia, foi um dos setores que, na verdade, mais cresceu, porque o fato de ter criação extensiva, de fato, se traduz em mais resiliência e menor vulnerabilidade a pandemias. Próximo slide. Bom, aqui, como eu já referi, nós temos uma densidade muito baixa de gado em pastagens. 80% das pastagens no Brasil estão degradadas ou estão em risco de degradação, estão pressionando e causando mais pressão à fronteira agrícola e a questões relacionadas com desmatamento. Próximo slide, por favor, Ju. Bom, aqui são, de fato, os maiores importadores de bovinos, como eu já mostrei, penso que pudemos saltar. Bom, então, sumariando, foi tudo um pouco longo, no fundo, para contextualizar o problema. Mas, em resumo, as emissões de gás de efeito estufa da produção e abastecimento de alimentos corresponde aproximadamente a 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa. Os principais fatores responsáveis por isso são fertilizantes, como eu mostrei, insumos energéticos e manejo do solo. No caso da pecuária, produção de rações, fermentação entérica são os principais fatores associados com o aumento dessas emissões. E, comparativamente com vários produtos agrícolas, é de fato a produção de carne de corte que tem maior pegada de carbono, de água e de uso do solo. E o Brasil tem um dos maiores rebanhos do mundo, maioritariamente em regime extensivo, que pressionam a expansão da fronteira agrícola na região da Amazônia Ilegal, que se traduz em atividades ilegais de desmatamento. Próximo slide, Ju. Eu estou, assim, acelerando mais, desculpem, pessoal, mas estou só olhando para as horas, que eu não queria me alongar, até porque eu tenho uma consulta médica depois. Bom, mas muito brevemente, nos próximos 10, 15 minutos, eu vou querer entender com vocês, explorar o que nós podemos fazer para reduzir esse impacto que estamos tendo. Então, próximo slide, Ju, por favor. Bom, nós podemos atacar o problema por dois ângulos distintos, na ótica da produção e na ótica da demanda. Eu aqui irei focar maioritariamente na ótica da demanda, porque eu imagino que eu estou aqui com consumidores e não com produtores, mas me corrijam se eu estiver errada. Bom, no caso da produção, na verdade, seria uma aula apenas sobre isso, e nós falaríamos em como dar maior capacitação a agricultores para utilizarem e reduzirem a aplicação de fertilizantes sem afetar a produtividade. Assim, o setor agropecuário é tradicionalmente um setor meio conservador, mais antigo, e as pessoas erroneamente acreditam que quanto mais fertilizante colocarem no campo, tem um crescimento infinito. E, na verdade, nós sabemos que não é assim. Se o fertilizante não for aplicado na época certa da colheita, na verdade, não se vai traduzir em ganhos alguns para a produtividade. Então, nós podemos adotar uma série de práticas mais sustentáveis que não afetam a produtividade, se traduzem num menor impacto. Temos também questões relacionadas com como nós criamos mecanismos, por exemplo, a partir de biocarvão, para aumentar a produtividade dos solos e garantir uma maior captura de dióxido de carbono, por exemplo.
Mas o que eu vou focar aqui é do lado da demanda, primeiramente, ou como nós podemos repensar o nosso consumo alimentar, como nós podemos reduzir o desperdício alimentar, promover padrões de consumo que se baseiem no consumo de produtos locais e sazonais, de forma a otimizar as nossas cadeias de produção. Próximo slide, Ju, por favor. Eu iria focar aqui na questão de repensar os nossos padrões alimentares. Em média, uma mulher e um homem, assim como os homens normalmente são maiores, não é, têm maior massa muscular, necessitam talvez de um maior teor ou ingestão proteico, mais ou menos 65, 100 gramas diários. E aqui, pessoal, eu estou falando em teor proteico, não de produto. Só para dar um exemplo, por exemplo, um bife tem mais ou menos 30% de proteína. Então, se estamos falando de 65, 100, seriam mais ou menos 300 gramas, assumindo que você não iria ingerir mais nenhuma proteína no seu dia, o que não é verdade, porque estamos comendo uma série de outros produtos que também têm proteínas. Ou seja, essas são as recomendações da Agência Internacional, a Organização Internacional de Saúde, a OMS. E o que nós vemos na prática é que nós estamos bagunçando todas as nossas dietas de consumo alimentar. Não sei se vocês lembram a pirâmide de alimentos também do ensino médio, que na verdade diria que na base da pirâmide devia estar consumo de vegetais e na verdade no momento está tudo invertido agora. Próximo slide, que o próximo slide vai mostrar que como dietas ricas em produtos vegetais, seria vegano, que está aqui na barriga de cima, tem ganhos de redução de emissões de gás de efeito estufa que podem chegar a ter a 8 gigatoneladas de CO2 equivalente. Esse número, assim, só para vocês terem uma ideia, seria suficiente para nós cumprirmos as metas do Acordo de Paris. Mais ou menos 12, 13% das emissões de gás de efeito estufa globais do mundo. Ou seja, quanto mais nós reduzimos o nosso consumo de carne e derivados de animais, maiores ganhos nós temos na redução de gás de efeito estufa. Próximo slide, na verdade, eu vou pedir para você andar 2. Mais um, por favor. Perfeito. Esse slide é muito legal, foi de um estudo de uns colegas de Inglaterra, que associa impacto ambiental, que está aqui no eixo vertical, com risco de mortalidade. E vejam bem, não é surpresa ver que os produtos que estão aqui marcados a vermelho, que é carne processada ou não processada, carne processada eu estou falando, sei lá, de salsicha, salgadinho, assim, para que algo que não seja carne de corte, mas que se traduz num risco elevadíssimo de 40% risco de mortalidade e se traduz também no maior risco ambiental. E aqui, ambiental, nós estamos falando riscos de eutroficação, poluição atmosférica local e gás de efeito estufa. Próximo slide, Ju, por favor. E aqui tem uma série de campanhas, estratégias, como eu falei, não vou focar especificamente em políticas, mas aqui um pouco para sensibilizar várias alternativas que já estão sendo implementadas em algumas regiões do mundo, que são alternativas saudáveis e de baixo impacto ambiental. Por exemplo, na minha universidade em Inglaterra, nós tínhamos a campanha de segunda-feira sem carne, em que não usávamos carne no bandejão, uma vez por semana. Outra alternativa é o maior consumo de insetos, que é um pouco esquisito para nós, mas, por exemplo, na Ásia e em alguns mercados europeus já tem barrinha de cereais, de gafanhoto, de barata, enfim, várias coisas assim. Tem também a opção, não sei se vocês já ouviram falar, do hambúrguer impossível. E, na verdade, esse hambúrguer impossível é hambúrguer de carne, de proteína, mas que é sintetizado em laboratório. Ou seja, tem uns caras químicos que em laboratório conseguem sintetizar a molécula de proteína.
Bom, talvez uma das opções mais realísticas que possam ser implementadas no momento é essa que está aqui no meio, que é a certificação e garantindo que nós, quando estamos produzindo e criando carne bovina, nós estamos adotando as métricas e as práticas sustentáveis, que é carne que não está associada a desmatamento, é carne que tem valorização de resíduos, tem ingestão de rações que reduzem essa libertação de metano, entre outros. Próximo slide, Ju, por favor. Nos próximos 2 slides, só para finalizar, destacam a importância em nós otimizarmos e reduzirmos o desperdício e perda alimentar. Como eu mencionei, nós temos aproximadamente 10% das emissões de gás de efeito estufa global associadas a perdas alimentares. Nós sabemos que aproximadamente 1/3 de todos os alimentos produzidos são perdidos, quer na área de produção, como está aqui marcado nessa figurinha, as barrinhas azuis, quer na ótica do consumidor. No Brasil, primeiramente, as perdas alimentares se devem à fraca infraestrutura, ou seja, estradas que não estão em condições, caminhões que estão muito cheios e perdem carga, questões, falta de refrigeração, por exemplo, vegetais que são muito perecíveis e muito sensíveis, se não são colocados em câmeras de refrigeração, se estragam e não chegam no consumidor. Tem também questões, maioritariamente no hemisfério norte, e aqui marca a barrinha a vermelho, que são perdas por questões estéticas, ou seja, são alimentos feios, que não têm o calibre, a forma bonitinha e que depois consumidores não consomem. Isso se traduz no global numa perda de $1 trilhão por ano. Ou seja, vejam bem, nós estamos perdendo recursos, estamos perdendo alimentos que poderia estar alimentando uma população, especialmente um dos 821 milhões que sofrem de subnutrição do mundo. Próximo slide, que no fundo mostra quais são os alimentos que mais se perdem. E como eu referi, são maioritariamente vegetais e frutos, e raízes e culturas oleaginosas. Bom, último slide, um pouco para concluir, porque eu quero deixar 5, 10 minutinhos para perguntas. Bom, nós temos um potencial muito elevado, quer na ótica da produção, quer na ótica da demanda, que seria equivalente a 16 gigatoneladas de emissões de gás de efeito estufa equivalente. Isso seria o suficiente para o mundo ficar em linha com as metas que foram definidas no Acordo de Paris. Nós temos práticas de intensificação sustentável que se traduzem numa redução de impactos ambientais que não prejudicam a produção e a produtividade, nem os rendimentos dos agricultores. Repensar os nossos hábitos alimentares e, no fundo, diversificar as nossas fontes de proteína garante não apenas uma maior qualidade de vida, ou seja, melhorias para a saúde pública, adotando dietas mais saudáveis, mas também garante uma maior segurança alimentar e uma redução de impactos ambientais e de emissão de gás de efeito estufa. Tem várias opções de nós repensarmos e de nós aumentarmos a consciência dos consumidores, e uma das opções, por exemplo, seria a rotulagem verde, garantir que nós estamos consumindo produtos de baixo impacto ambiental que respeitam normas ambientais internacionais. A redução de desperdício e perdas alimentares seria essencial, porque é equivalente à emissão de aproximadamente 8, 10% das emissões globais antropogênicas, traduz num mais ou menos 1/3 de emissões, de 1/3 de perdas alimentares. Isso mesmo. Bom, pessoal, eu acho que eu vou ficar por aqui para dar 5 minutinhos, 10 minutinhos de perguntas. Lamento os contratempos iniciais e agora no finalzinho eu corri um pouco, só para deixar um tempo. O meu último slide, não sei se vai dar tempo agora, mas eu deixo os slides com vocês. Tem essa calculadora, Ju, você pode abrir. Na verdade,
se tivéssemos tempo, assim, eu queria olhar com vocês, clicando nesse link. Essa é uma calculadora de uma ONG da WWF, que nós podemos entender qual é o impacto das nossas dietas. Aí eu convido vocês, depois da aula, olhar essa calculadora e entender qual é o impacto do jantar que vocês vão ter hoje, e se vocês adotassem práticas e produtos com mais vegetais, vejam os ganhos ambientais que poderiam ter. Vocês estavam vendo a tela? E vou ficar por aqui, pessoal. Perguntas, comentários. Deixa eu parar aqui, peraí. Joana, nós temos 3 perguntas assim, mais formais que rolaram no chat. Eu vou pular aqui novamente. Uma pergunta da Mari, uma da Maria e uma do Eduardo. Mas a gente também queria deixar o pessoal livre aqui pelo esquema de aula da Joana, uma coisa mais orgânica, né? Então fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar. Mas eu acho legal aqui contemplar essas 3 perguntas, tá? Desculpa, eu estou com retorno, não estou me ouvindo, está super estranho. Mas Mari, Maria e Eduardo, vocês podem abrir o microfone e falar também. Acho que vai ser legal. Tá bem, obrigada. Joana, obrigada pela apresentação, estou extremamente contemplada, tirei vários prints. Se a pecuária se adaptasse para algo mais sintrópico e diversificado, não só utilizando a pastagem convencional, mas aproveitando as áreas de uma maneira mais orgânica, será que aumentaria a quantidade de empregos e o impacto gerado na economia? Porque muitas pessoas que debatem comigo quando eu falo da pecuária falam sobre isso, sobre a geração de emprego, sobre o impacto na economia. Então, eu queria entender se esse melhor aproveitamento aumentaria também esses impactos positivos. Ficou claro? Oi, eu estava lendo aqui as perguntas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Respondendo aqui a pergunta da Mariana. Mariana, práticas de agricultura sintrópica, orgânica, são muito importantes, mas nós, se pensarmos em abastecer uma população que vai crescer para 11 bilhões de habitantes, é difícil nós pensarmos que podemos alimentar a população mundial meramente apenas recorrendo a práticas agrícolas orgânicas e sintrópicas. Infelizmente, essas práticas são práticas que também se traduzem no maior custo de produção de alimentos e são maioritariamente vocacionadas para uma elite de consumidores que pode pagar. Vê bem, por exemplo, se você for consumir leite orgânico, ovos ou vegetais, custam em média mais que o dobro do que um produto local. Claro que se traduz em ganhos de criação de empregos e que se traduz também em multiplicador de desenvolvimento social, mas de uma forma bem realista e crua, eu não acredito que mundialmente nós possamos alimentar toda a população recorrendo a essas práticas. Nós temos todos nós repensar o nosso consumo alimentar, reduzir o nosso consumo de derivados de carne, para, na verdade, alguns países, eu estou falando primeiramente de países menos desenvolvidos do continente africano, terem essa janela de oportunidade para eles consumirem produtos derivados de carne para garantir segurança alimentar na dieta dessas populações. A segunda pergunta da Maria Vitória, você está perguntando se nós vamos ter uma segunda revolução. Eu quero acreditar que sim, Maria Vitória. E, na verdade, a revolução será, dessa vez, do meu ponto de vista, uma revolução do consumidor. Somos nós que fazemos a diferença. Somos nós que vamos dizer aos nossos produtores de alimentos o que nós queremos consumir. E se tiver cada vez mais uma procura por hambúrgueres vegetarianos, produtos alternativos, com certeza o mercado vai correr atrás, que vai entender que tem uma oportunidade econômica aí. Última pergunta do Eduardo, sobre informações do grau da participação da agricultura familiar no abastecimento. Eduardo, eu não tenho esses números aí, mas eu vou correr atrás, porque eu sei que saiu recentemente
um relatório muito legal da Imaflora, que foca especificamente sobre a contribuição da agricultura familiar na segurança alimentar do Brasil. Eu posso passar esse relatório para você, está em português, e são os números mais atualizados que derivam do POF, do inquérito ou questionário de perfis de consumo que foi lançado esse ano pelo IBGE. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma. É o João Pedro. Oi, força, João. Então, eu vejo muito por esse lado também de que o consumidor tem um grande poder de mudar esse cenário do consumo de carne e conseguir mitigar os efeitos da mudança climática também. Mas eu queria saber mais sobre, tipo assim, como que o governo poderia desenhar políticas econômicas que dão menos subsídios, por exemplo, para a agricultura com mais impacto ambiental e, sei lá, às vezes usar desse corte de subsídio para subsidiar uma agricultura que tem um foco mais regenerativo também. João Pedro, super concordo com você. Na verdade, não é como ou se, é porque que só agora. É muito comum internacionalmente falar no que nós chamamos subsídios perversos, ou seja, são subsídios que estão apoiando indústrias altamente poluentes que contribuem muito para as mudanças climáticas. E nós estamos falando, isso mesmo, Clara, você pegou o relatório que eu estava falando, valeu, esse mesmo. Bom, nós sabemos que, eu penso que são 400 bilhões de dólares anualmente vão para subsídios de setores como petrolíferas, setor de energia nuclear e também agroindústria. Na verdade, tem uma ferramenta muito legal que se chama TRACE, que TRACE, eu posso escrever aqui no chat, que mostra exatamente quais são as instituições públicas e privadas, por exemplo, bancos também, o Paribas, que é um banco muito grande aqui europeu, super subsidia a JBS e outras grandes empresas que estão claramente associadas a questões de desmatamento. Ou seja, você tem toda a razão, João. Claramente, esses subsídios perversos deviam ser aplicados para setores de menor impacto, apoiar práticas alternativas de produção, apoiar, por exemplo, a agricultura familiar, otimizar cadeias de abastecimento e de processamento de produtos. Pessoal, última pergunta antes de eu ir, porque eu tenho uma consulta médica daqui a 3 minutos. Bom, não queria intimidar ninguém. A consulta, na verdade, é online, não é porque nós estamos em confinamento. Se alguém tiver com alguma pergunta e não quiser falar aqui no microfone, pode pôr também no chat que a gente lê, tá bom? Eu quiser fazer comentário, sei lá. Ju, o que eu posso me comprometer, se alguém tiver alguma questão, você pode depois me repassar e eu me comprometo a responder. Inclusive, eu não sei se eu compartilhei aqui o meu e-mail, mas eu posso fazer um PDF dos meus slides e você compartilha com toda a turma. Não, eu faço aqui. Eu já pego essa apresentação e já transformo em PDF. E eu vou já subir a aula também. E o PDF no guia do curso. E lá tem os contatos da Joana. Bom, gente, então é isso. Acho que é isso. Muito obrigada, Joana. Obrigada, pessoal. Obrigada Obrigada a todo mundo. Obrigada pelo convite. Obrigada pela interação do horário, pela flexibilidade de vocês. Desculpem os contratempos técnicos, mas da próxima vez eu espero que seja melhor. Não tem problema nenhum. E alguma coisa me escrevam. Inclusive, agora nós estamos fazendo uma série de seminários lá na UFRJ, assim, algum tema mais específico, talvez alguém que seja de exatas, por favor, sejam super bem-vindos, olhem o nosso site, espero lá para vocês
nos programas de mestrado e doutorado da UFRJ. Obrigadão, Joana. Pessoal, a gente se vê Tchau, amanhã, pessoal. quem for participar dos plantões de dúvida. Um beijo, pessoal. Boa tarde. Gente, um rápido recado. Vão lá no Instagram do ICL e vejam os posts super legais que eu fiz. E também, se vocês tiverem fotos ou qualquer coisa, marquem o ICL que eu vou repostar todo mundo. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Obrigadão. Valeu. Foi ótima aula, Joana.